Olá pessoal, tudo bom? Então eu resolvi fazer a resolução, a correção dos exercícios que eu passei na aula anterior aí sobre frações. Então, frações representa aquela parte da parte de um todo, certo? É quando a gente representa partes que a gente dividiu de algo que era inteiro, tá certo? Bom, então eu passei 3 exercícios para a gente fazer a resolução e para corrigir na aula de hoje. Então, o primeiro exercício é muito simples. Ele pediu assim: escreva a fração. Epa, desfocou. Vamos focar. Por que que desfocou? Aí voltou. Então, o exercício número 1 pergunta assim: escreva a fração que representa a parte colorida. Então, a parte que estiver colorida sempre vai ser o numerador, que é o número de cima. E o total de partes divididas, tantas que foram coloridas das que não foram coloridas, é o denominador. Então, no caso da letra A, essa figura aqui, ela tem quantas partes divididas? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre pintadas e não pintadas. Então, 6, que é o total de partes divididas, é o denominador. Parte colorida, quantas foram pintadas? 1, 2, 3. Então, o numerador é o número 3, tá bom? Então, 3 sextos. Já falei que vocês não precisam se preocupar com o nome agora, que eu vou ensinar como fazer a nomenclatura, mas só por curiosidade, essa fração a gente lê 3 sextos. Na letra B, nós temos no total aqui de partes divididas 1, 2, 3, 4. Então, o denominador é 4. Das 4 partes, uma só foi pintada. Então, o numerador é 1. Então, a fração que representa essa figura pintada é 1/4. Na de baixo, nós temos partes divididas no total. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o denominador é 5. Das 5 partes divididas, foram pintadas 1, 2, 3, 4. Então, o numerador é 4, tá certo? 4/5. Na letra D, partes divididas no total foram 1, 2, 3, 4, 5. Desfocou de novo. Vamos focar. Por que está desfocando hoje? Voltou. Então tem 5, né? Se tem 5 em cima e embaixo é a mesma quantidade, é só somar. 5 com 5, 10. Então o total é 10. Das partes que foram pintadas são 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 é o numerador. Então 5 décimos é a fração que representa a figura da letra D. Tá certo? Na número 2, ele já deu uma fração aqui para nós, que é a fração 2/3. E ele quer que nós indiquemos quem é o numerador e quem é o denominador. Então, o numerador é sempre o número de cima, o numerador é o 2. E o denominador é sempre o número de baixo. Então, o denominador é o 3. Não esqueçam disso, tá? Porque eu nunca vou ficar falando para vocês, ó, pessoal, o número de cima da fração, número de baixo da fração. Não, eu vou falar numerador, vou falar denominador. Então, quando eu falo numerador, o aluno já tem que entender que eu estou falando do número de cima da fração. Quando eu falar denominador, o aluno tem que entender que eu já estou falando do número de baixo da fração, tá certo? E a número 3 é a operação inversa do exercício 1. Tinha as figuras com as tinha a figura com as frações e aí a gente que tinha que pintar, certo? Então, estava lá marcando, tinha essa figura e nós tínhamos lá a fração 5/6. O que isso significa? Quer dizer, então, que essa figura estava dividida em 6 partes e a gente tinha que pintar 5. Então, eu pintei 1, 2, 3, 4, 5, ok? Na letra B, 5/6. Na letra B, 2/7. O 7 representa o quê? Que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes divididas. O 2 é o que está indicando para a gente a quantidade que a gente tem que pintar. Se é 2, então eu pintei 1, 2. Tá certo? Ah, professor, pintei um aqui, outro aqui, um aqui e um aqui. Tem problema, tem que ser 2, tá certo? E na letra C, eu tenho a fração 1/4. Significa que eu tenho no total 1, 2, 3, 4 partes divididas. E se ele quer 1/4, é para pintar só 1.
tá certo? Então, esta foi a correção sobre os exercícios iniciais de frações, né? Porque foi mais de um, então é plural. Então, façam a correção e não esqueçam de me enviar aí a atividade, tá certo? Boa aula para vocês!